Lula no Ratinho. É muito impressionante como o Lula ele é, né? Ele vai no lugar, aí ele consegue virar o jogo. Tirou um monte de risada do Ratinho, aí virou meme ali nas redes sociais. É impressionante, o Lula conseguiu virar voto, ele que virou voto ali do Ratinho, né? Porque todo mundo sabe do apoio de Ratinho, de certa maneira, a Bolsonaro. E aí ele esteve lá no programa do Ratinho. Mas quem vai falar sobre isso é ele, Maurício Sticer. A gente tirou ele da cama logo cedo, porque ele ficou até tarde vendo essa entrevista. Olá, Sticer, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Tudo bem? Bom dia, Tudo muito bom bom. O dia. Lula virou voto lá do Ratinho ou não? Eu acho que o Lula sempre teve o A do Ratinho, né? No fundo do coração, o Ratinho. Tem uma entrevista do Lula ao Ratinho em 2002. Eu fui resgatar em 2012. Eu 12. fui resgatar que ele estava levando, acho, apresentando o Haddad. Foi a época da candidatura à prefeitura. O Lula foi no Ratinho. Eu escrevi que o Ratinho tratou o Lula como se o Lula fosse uma entidade, um santo. Era tanta bajulação do Ratinho ao Lula naquela época que eu falei, meu, essa entrevista aqui foi muito bajulador, né? E o Ratinho sempre entrevistou políticos sempre de forma muito generosa com todos, mas com o Lula ele tinha um negócio muito especial. Durante o governo Bolsonaro mudou um pouco isso, né? Por interesses, acho que até políticos, da família do Ratinho, né? O filho é governador do Paraná, aliado ao Bolsonaro. O Ratinho, e interesses também comerciais, né? O Ratinho foi beneficiado com propaganda oficial do governo, foi garoto propaganda em ações, eu acho que da Caixa Econômica, enfim. O Ratinho se tornou um defensor muito forte do Bolsonaro, ofendeu a imprensa várias vezes por achar que estavam sendo agressivos com o Bolsonaro, mas resolveu fazer essa série de entrevistas que eu acho que ele era a pessoa menos indicada para fazer no SBT, né? Não podia ter uma pessoa menos indicada, e abriu o microfone para todos os candidatos, né? O Josias também comentou, é uma entrevista que eu comentei, que a entrevista do Ratinho com o Bolsonaro, que foi um negócio assim de propaganda eleitoral explícita, foi um negócio assim horrível. Entrevistou o Ciro, a Simone, e aí chegou na hora do Lula, meu, foi isso. O Lula, ele falou, o Ratinho falou, você encanta, Lula. O Lula dominou a cena, segurava a mão do Ratinho, fazia piada. O Ratinho confirmou, eu ganhava melhor mesmo na tua época. Foi um negócio assim, foi uma entrevista muito Não, e aí engraçada. ele fala assim, eu achei engraçado, você até colocou no seu texto, tem a coluna do Maurício Sticer, para quem quiser também, todos os detalhes da entrevista. Mas a história da cachaçinha, né? Ele perguntou, né? Como é que foi? Conta aí, Sticer. Não, foi um momento casca de banana, né? Porque É. o Eduardo Bolsonaro, eu acho, os Todos filhos, eles colocam ficam toda hora o vídeo da garrafinha. exatamente, ficam insinuando que o Lula bebe cachaçinha durante os atos eleitorais. E o Lula, esperto, falou: Ratinho, a gente bebeu cachaça junto, eu adoro uma cachaçinha. Né? E o Bolsonaro, o Ratinho ficou sem graça, porque realmente, né? E aí, nesse momento, inclusive, um Mas ele pouco falou que era depois, água, só para deixar claro, né, ele falou o que era Sticer. A água, pergunta claro. é o Ele falou, seguinte, o tá, que ele Ratinho tá... fala assim, aquilo lá, aquela garrafinha lá, é água ou é cachaça? Aí ele falou, é Isso. Ele água. fala, é Só que aí ele água. fala assim, Isso, mas eu gosto de uma cachaçinha, a gente já bebeu isso. junto, né? Ele fala assim, Exatamente. né? Responde desse jeito, Exatamente. né? E essa ida do Ratinho lá, eu acho que foi na Granja do Torto, que é citada, né, nessa sequência, que o Lula já foi na casa do Ratinho, mas o Ratinho foi na Granja do Torto. Isso foi citado rapidamente na entrevista. Também é um episódio curioso, porque é o seguinte, foi em 2004, o Lula presidente, o Jô Soares ia fazer uma entrevista exclusiva com o Lula lá no Palácio. O Lula já tinha ido 12 vezes no programa do Ratinho, mas nunca durante a presidência dele. Tudo combinado, Jô entrevista Lula, o Ratinho se adiantou e fez uma entrevista com Lula, acho que foi na Granja do Torto. O O Jô Sticer. ficou muito... É. Hã?
Não, pode falar, eu ia falar de Não, outro e o filme. Jô ficou magoadíssimo com isso e cancelou a entrevista que ele ia fazer. E o Lula nunca mais foi no Jô. O Lula mencionou esse episódio, acho que foi na sequência da história da cachaçinha, porque foi um momento assim, foi um evento Ratinho, Lula no Ratinho, que acabou causando. Isso é um O, registro, porque, enfim, aham, com a o morte do Jô, Sticer, enfim, outro ponto que eu achei engraçado também é quando o Lula fala pro Ratinho. Na minha época, até você era mais feliz. Aí o Ratinho isso, meio que olha um pouco ali pro lado, dá uma risadinha e ele falou: É, eu ganhava mais, eu acho. Ele exatamente. falou isso, né? Exatamente. Falou. Falou, o Maciel não vai gostar de ouvir isso, que é o presidente do SBT, mas ele falou.